eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje nós vamos aprender, na verdade, um pouco mais sobre os modos verbais. Lembra que na última aula nós estudamos sobre o verbo 2, que falava sobre número e pessoa. Número singular e plural, e pessoas são as pessoas às quais eu conjugo meu verbo, são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, no singular, e no plural, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, hoje nós vamos aprender o que então são esses modos verbais. Acredito que vocês já tenham estudado, mas aos poucos nós vamos aprofundando, tá bom? No conteúdo. Então, modos do verbo. O conceito de modo verbal é mais relacionado com o sentido do que com a estrutura gramatical. Por que ele me fala isso? Porque ele está falando que os modos, que são 3, nós vamos aprendê-los, ele está relacionado mais com o sentido, porque os modos verbais, eles trazem um sentido diferente para a frase e cada um traz um sentido, ou seja, eu tenho subjuntivo, indicativo e imperativo. Cada um deles, quando o meu verbo, por exemplo, está no imperativo, ele vai trazer um sentido para a minha frase. Quando o meu verbo está no modo subjuntivo, é outro sentido. E quando o meu verbo está no modo indicativo, também tem um sentido diferente. Então, os modos verbais, eles estão mais relacionados com o sentido do meu contexto, da minha frase, do meu texto, do que propriamente dito com a estrutura gramatical, ok? Então, eu tenho os seguintes modos verbais. Eu já até falei alguns. Aliás, eu já falei todos eles, porque são esses. Eu tenho o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Vamos ver o que significa cada um deles? Então, eu tenho ali o indicativo. Qual que é a característica do meu modo indicativo? Quando o meu verbo está no modo indicativo, ele vai sempre indicar o quê? Uma certeza, uma realidade. Reparem aqui, ó, indicativo, indica. Tá vendo? Ó, indicativo, indica. Tira esse tivo aqui, indica. Então, o que ele vai indicar? Uma certeza, uma realidade. Um fato, então, que foi certo. Quando fala assim, certeza e realidade, não quer dizer que meu verbo tem que estar sempre no presente, não. Né? Porque no futuro, eu não sei se vai acontecer, e no passado já aconteceu, já passou. Não. Quando eu digo assim, o modo verbal pretérito perfeito do indicativo, mesmo que seja pretérito, ou seja, passado, que já aconteceu, mas se ele indicar o quê? Uma certeza daquele fato, de uma realidade, ele está no modo indicativo, sim. Então, o modo indicativo tem pretérito e tem pretéritos, que são 3, e tem futuros, que são 2, e o presente, que é um só, tá? Então, aí, olha o exemplo, ó. João sempre estuda. Então, ele estuda sempre. É uma realidade. Eu estou dando uma certeza que João estuda, tá? O modo subjuntivo, qual é a característica? Ele vai indicar uma dúvida, uma possibilidade, uma hipótese, tá? Então, ele indica dúvida, possibilidade, uma hipótese. Então, aquilo pode ou não acontecer, ok? Então, quando diz assim, ó, talvez João estude amanhã. Então, esse talvez indica o quê? Indica que isso pode, é uma possibilidade, pode acontecer ou não. Então, isso traz uma dúvida, uma hipótese, tá? Então, aqui, ó, estuda está no modo indicativo, estude está no modo subjuntivo, ok? E por que eu sei que esses verbos aqui, no caso, estão no subjuntivo e aqui no indicativo? Por causa das minhas palavras, do conjunto da minha frase. Ó, João sempre estuda. Eu estou dando uma certeza. Quando eu digo talvez João estude amanhã,
eu estou fazendo o quê? Eu estou indicando aí uma possibilidade, eu estou criando uma dúvida, uma hipótese. Então, está no modo que? Subjuntivo do verbo. E o modo imperativo, ó, ele indica o quê? Uma ordem, ou um pedido, ou uma súplica. Uma súplica é a mesma coisa de um pedido, só que você insiste mais, você está suplicando, não é verdade? Não é só um pedido. Então, quando diz assim, ó, estuda agora, João. Aqui, turma, ó, eu usei até, o exemplo, um vocativo, depois de uma vírgula, tá vendo? Lembra dos vocativos? Você já chegou a essa parte aí para vocês talvez sim, lá da carta que eu tenho com o vocativo, que é o nome, que depois tem uma vírgula, então, que no caso aqui eu tenho a vírgula, tem um nome, um vocativo. Então, quando diz assim, ó, estuda agora, João, é como se eu estivesse fazendo o quê? Dando uma ordem, ou até mesmo pedindo, estude agora, João. Né? Eu posso fazer um pedido também, não somente uma ordem. Então, o modo imperativo, ele é o modo que vai me indicar o quê? Uma ordem, um pedido ou uma súplica. Então, a diferença aí dos modos verbais, das características de cada um é essa. Indicativo, certeza, realidade. Subjuntivo, dúvida, possibilidade, hipótese. Imperativo, uma ordem, um pedido, uma súplica, ok? Eu trouxe aqui uma atividade já pronta que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui, ó, indique o modo dos verbos abaixo. Tempos e modos do verbo. Então, eu tenho a frase, se você tocasse a valsa, vienesse, vienesse. Então, se você tocasse, em qual modo está o meu verbo? Está no subjuntivo, porque isso aqui traz o quê? Traz uma certeza que ele vai tocar? Não. Eu estou pedindo? Não. Isso aqui é o que? É uma hipótese, se você tocasse. Toda vez, turma, uma dica para vocês, que eu tiver verbo com 2 S's, eu sempre vou estar no modo subjuntivo desse verbo, tá? Então, aqui, se você tocasse, é uma hipótese, subjuntivo. Ontem houve jogos pelo Campeonato Brasileiro, indicativo, porque eu dei uma certeza que ontem teve o jogo, ok? Carlos precisa de um skate, modo indicativo. Por que eu estou dando uma certeza que ele precisa? Porque quando eu falo assim, Carlos precisa, não é uma hipótese. Se ele precisasse, não é uma hipótese. E não é um imperativo. Eu não estou dando ordem ou pedindo para ele ter um skate. Então, é esse verbo aqui, esse sentido da frase está no indicativo. Olha a diferença. Dê-me um cigarro. Isso aqui eu estou fazendo um pedido, ó. Dê-me, não é um pedido? Então, é o quê? Imperativo. Saia da frente do meu carro, cidadão. Eu estou dando uma ordem. Imperativo. Quando vir Joana? Subjuntivo, porque quando, aqui ó, dá ideia de tempo, não é isso? Advérbio de tempo, mas também dá ideia de que quando isso acontecer, né? É algo que pode ou não acontecer, aqui ó, uma dúvida, uma possibilidade, não só hipótese, né? Passe o sal para Joana, aqui ó, aqui eu tenho o verbo com 2 S, eu falei que toda vez que eu tivesse com 2 S, mas a diferença, se, aqui ó, se você tocasse, aqui não, ó, passe o sal, é como se eu estivesse dando uma ordem. Então, quando vier com esse se e o verbo com 2 S, eu vou ter um modo subjuntivo. Agora, quando tiver no sentido de ordem ou pedido, imperativo, ok? Que você aprenda português subjuntivo, que é uma possibilidade, se vai aprender ou não. Quando formos à casa de Eliana, também subjuntivo. Quando formos, é uma possibilidade, ok? Então, aqui são exemplos de frases quando os meus modos, né, das frases, dos verbos estão no subjuntivo, no indicativo e no imperativo. Eu trouxe esse quadro, coloquei, na verdade, esse quadro aqui para que ficasse um pouco mais claro para vocês, os modos verbais, ok? Então, no meu modo indicativo que nós estamos estudando, neste momento que nós estamos estudando o verbo no indicativo, eu não passei para vocês ainda o subjuntivo e o imperativo, mas nós estamos estudando o que? O indicativo, ele é dividido em
presente, presente só tem um, tá? Não tem subtítulo no presente. O pretérito eu tenho imperfeito, mais que perfeito, o pretérito perfeito. Eu tenho dois futuros, futuro do presente e futuro do pretérito. Bom, eu já trouxe aqui vários quadros para vocês com verbos regulares e com as conjugações no modo indicativo, tá? Tanto no presente quanto no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, imperfeito, perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Eu não trouxe ainda mais do que perfeito e ainda vou trazer, tá? Então, nós já estudamos o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, o futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo. Bom, falta esse aqui. Esse é bem menos usual na nossa língua portuguesa atualmente. Ele era muito usado nos séculos passados, principalmente quando nós fomos colonizados pelos portugueses. Hoje em dia caiu um pouco em desuso, mas existe e é correto ainda. Nós usamos mais o modo composto. Vou trabalhar isso com vocês aos poucos, tá? E também, dentro dessas divisões, eu tenho o quê? Aqui eu falei do modo indicativo ao qual nós estamos trabalhando. Eu tenho o subjuntivo, que é dividido em presente, pretérito e futuro. Aqui é o subjuntivo simples, eu tenho o subjuntivo composto também, que eu não vou falar agora, tá? Então, quando eu estiver passando mais uma vez sobre verbos para vocês, mais uma revisão sobre verbos, porque constantemente nós vamos estar trabalhando com verbos, ok? Tanto no 6 quanto no 7, no 8º, no 9º, sempre vai ter verbos. Nós precisamos demais entender, tá? Sobre verbos. Então, nós vamos também trabalhar com o modo subjuntivo, como conjugar os verbos no modo subjuntivo. Então, nós vamos trabalhar primeiro com o subjuntivo simples, que é o presente, que é dividido em presente, em pretérito e em futuro. Muito tranquilo, principalmente se você está estudando aí sobre o indicativo. Estudar sobre o indicativo, turma, vocês podem pegar qualquer verbo regular, como eu disse, que não tenha uma mudança muito grande no seu radical, no início ali do verbo ou no final, e vocês podem conjugar. Por exemplo, vou conjugar o verbo escrever hoje para ver se eu aprendi. Conjugue no presente, no pretérito perfeito, no imperfeito, no futuro do presente, futuro do pretérito. Faça isso regularmente, se você tiver um tempo, claro, para se dedicar à língua portuguesa, que eu acredito que vocês tenham. Vai lá, pega um verbo terminado em AR, primeira conjugação, faça a conjugação dele. No outro dia, você pega um verbo terminado em ER, faça a conjugação. Aí no outro, você pega um verbo terminado em IR e faça a conjugação sempre no modo indicativo. O que vai acontecer? Vocês vão aprender a conjugar um verbo regular, tranquilamente, com facilidade. Agora, se ficar só nas aulas de língua portuguesa, aí fica mais difícil, tá? Porque nem sempre eu vou pedir para vocês ficar conjugando verbo, bom? Então, façam isso. Nós só aprendemos a memorizar o final dos verbos. Lembra que eu falei com vocês que são todos iguais quando são verbos regulares no modo indicativo? É praticando. Então, nós vamos estudar ainda o subjuntivo e o imperativo. O imperativo eu tenho imperativo negativo e imperativo afirmativo, tá? Então, futuramente, aí nós vamos ver a diferença desses modos verbais quando conjugamos um verbo. Bom, mas eu trouxe para vocês aqui um outro quadro com o modo indicativo e subjuntivo e imperativo ali embaixo, só para dar exemplo, ok? Então, eu tenho indicativo, tempos verbais no presente, ele consegue, no presente, no pretérito perfeito, ele conseguiu, imperfeito, ele conseguia, o pretérito mais que perfeito, ele conseguira e não conseguirá. Aqui, ó, quando eu uso o pretérito mais que perfeito, é sem o acento. Então, como que eu leio isso aqui? Ele conseguirá, tá? Ele ficara, ele conseguira, bom? E eu tenho o futuro do presente, que é conseguirá, aí sim, já tem um acento, e eu pronuncio dessa forma. E o futuro do pretérito, ele conseguiria. Já no subjuntivo, eu vou ter o presente, que ele consiga,
tá? A diferença, ó, ele consegue, que ele consiga. No pretérito imperfeito, se ele conseguisse, e aí eu tenho se e os dois s's, né? Quando estiverem no pretérito imperfeito. E no futuro, quando ele conseguir. No futuro eu vou ter a forma verbal aí no infinitivo, terminada em R, tá vendo? Professora, sempre eu tenho que conjugar aqui, se, quando conjugado sim, mas em uma frase você usa esses verbos aqui sem essas conjunções, vocês usam sem o pronome relativo que, sem a conjugação própria do pronome pessoal. Às vezes nós falamos, eu espero que você... Vocês já repararam? Eu acho que eu já falei isso nas nossas aulas, não sei em qual. Espero que você consiga fazer. Quando eu digo isso, espero que você consiga fazer, eu estou usando o verbo conseguir no modo subjuntivo, no presente do subjuntivo. Espero que você consiga fazer. Tá vendo? Então, eu posso usá-lo somente o verbo, sem isso aqui. Mas quando eu conjugo naquele quadro, eu vou conjugar dessa forma, tá? A mesma coisa que eu uso aqui, ó. Ele, eu, ele, tá? Aqui é ele. Ele conseguirá, que veio errado. Porque eu conseguirá errado, é ele, tá, turma? Imperativo afirmativo. Consiga ele, e afirmativo negativo, não consiga ele. Diferença que vai mudar aqui o não, ok? Mas nós vamos trabalhar com todos esses modos verbais separadamente, tá? Nós estamos ainda no indicativo. E aí, como nós estamos no indicativo, hoje eu trouxe para vocês treinarem o pretérito perfeito do indicativo, com o verbo terminado em AR, primeira conjugação, o verbo terminado em ER, segunda conjugação, e o verbo terminado em IR, terceira conjugação. Apenas no pretérito perfeito, tá? Para vocês memorizarem. Então, toda vez que eu estiver dando aula, de verbos, sobre verbos, o que eu vou fazer? Vou colocar um quadro para vocês, seja do pretérito perfeito, futuro do presente. Por quê? Para vocês irem memorizando, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem, tá até separadinho o radical dele, isso que é radical, até onde ele não muda, porque aqui, ó, mudei, mudaste, tá vendo? Mudou, então ele não muda até o D. Então, até o D é o meu radical. A mesma coisa aqui, ó, até o D e aqui até o T. Bom? Então, vocês leiam o verbo quando ele estiver no pretérito perfeito do indicativo. Terminado em AR, ER e IR. Eu mudei, tu mudaste, ele mudou, nós mudamos, vós mudastes, eles mudaram. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Uma dica que eu dou a vocês é copiar o verbo no caderno, sem olhar no quadro. Só coloca lá, mudar, vender e partir. E conjuga no pretérito perfeito do indicativo. Depois vocês voltem ao quadro para ver se vocês acertaram, ok? Agora é a sua vez. Mas antes de fazer as outras atividades, vamos recordar o que são modos verbais? Deixei 3 perguntas, vocês vão respondê-las no caderno, ok? E vão complementar com essas atividades, 222, 223, 224, e completar o quadro da página 225. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.